Nesse momento vamos abrir a palavra de Deus para a nossa leitura bíblica em Deuteronômio 28. Vamos ler apenas uma parte deste capítulo, versículos 15 a 19 e também 52 a 57. São as maldições para a desobediência à aliança de Deus e informarão também a leitura do nosso texto principal hoje de 2 Reis. Deuteronômio 28, versículos 15 a 19. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Vamos olhar para frente agora, versículo 52 até 57. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e das tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão, e para com a mulher do seu amor, e para com os demais de seus filhos que ainda lhe restarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou, de resto, na angústia e no aperto com que teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres é a mais delicada do teu meio, que de mimo e de delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra. Será mesquinha para com o marido do seu amor, e para com seu filho, e para com sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés, e dos filhos que tiver, porque os comerás escondidas, pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Agora vamos ler o texto do sermão, 2 Reis, capítulo 6, começando em versículo 24, leremos até capítulo 7, versículo 20. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não venha após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles,
quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Assim termina. Não, perdão. Aí continua. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dessera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um ciclo, e 1 de flor de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Segundo essa palavra, dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos,
porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Assim termina a leitura da palavra de Deus. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, que capítulo terrível e triste. Os eventos que são relatados aqui neste capítulo são tão terríveis que eu confesso que tenho vontade, acredito que vocês também têm vontade, de ou fechar sua Bíblia ou pelo menos procurar outro texto mais edificante. Não é a parte da Bíblia que gostamos de ler, muito menos ler junto com nossos filhos. Mas, irmãos, esta é a palavra de Deus. E sabemos que não é por nada que nosso Deus registra eventos tão horríveis como estes para todas as gerações futuras. E temos que levar isto a sério. Nós lembramos também o que Paulo disse a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Olhando ao capítulo como um todo, vejo algumas lições profundas aqui, que certamente fazem parte do motivo de Deus ter registrado este capítulo para nós. Em primeiro lugar, a lição que talvez se destaca acima de todas neste texto é que a palavra de Deus é infalível e confiável. Quando Deus fala, Deus deve ser levado a sério. Quando Deus declara que algo acontecerá, vocês podem ter certeza que acontecerá. Veja aqui quantas vezes essa lição é ensinada nesse texto. Primeiro tem esse cerco de Samaria, versículo 24 de capítulo 6, o rei Ben-Hadad da Síria e todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. E nós vemos o desespero do povo nos preços da comida. A cabeça de um jumento era obviamente a parte menos desejável para comer, sem mencionar o fato que era impura também pela lei de Moisés. E um só ciclo, era mais ou menos o salário médio de um mês. Então, quando falamos de muitos ciclos para comprar a cabeça de um jumento, estamos falando de poupança de vários anos por algo que não duraria muito tempo. 1/4 de litro de esterco de pombas era vendido por 5 meses de salário. Então, esses preços mostram que a cidade estava à beira de morrer de fome. E era isso exatamente o objetivo do cerco, de cortar o acesso à comida, à bebida, e matar o povo, ou fazer que o povo, no seu desespero, se rendesse. No meio desta fome, nós vemos esse triste relato dessas duas mulheres que fizeram um acordo para cozinhar e comer seus próprios filhos. É uma história bem horrível, mas essas coisas aconteceram em cidades sitiadas. Os registros dos assírios também contam esse tipo de coisa. O historiador Joséfo, também na época da cerca de Jerusalém, descreve a mesma coisa acontecendo em Jerusalém. Mas aqui está o ponto, irmãos. Se você conhece bem a sua Bíblia, todas essas coisas horríveis não devem ser surpresa. Deus já declarou em Deuteronômio 28 que estas coisas aconteceriam se Israel o abandonasse. Agora, isso pode talvez nos parecer cruel da parte de Deus. Como é que Deus, nosso Deus bondoso, puniria um povo tão cruelmente? Mas primeiro precisamos reconhecer, não é Deus cozinhando os filhos. São o próprio povo. A ameaça de Deus é que vocês serão entregues ao seu próprio pecado. A nação que não segue a lei de Deus, entregue às abominações e pecados dos próprios corações deles. Deus revela a infidelidade, a falta de amor nos corações dos pais para com seus próprios filhos. Da mesma forma como os cananitas antes deles sacrificavam seus filhos aos seus deuses, sacrificando a vida de seus filhos para preservar ou abençoar suas próprias vidas. Deus nada mais faz aqui.
de que entregar o povo ao seu próprio mal. Quando um povo se afasta da lei moral de Deus, não há limite para a depravação em que o homem pode cair. E não devemos nos enganar. Em tempos modernos, o coração humano é o mesmo coração. Mas, irmãos, nós precisamos ver por trás disto a palavra infalível de Deus. Por mais desconfortável que seja para nós, Deus disse que se Israel se afastasse, então Deus entregaria seu povo ao seu pecado e tudo isso acontecerá. E aqui estamos. Samaria, Israel, a parte do norte, abandonou a Deus, correu atrás de ídolos e Deus os entregou. A palavra de Deus não falha. Nós somos confrontados uma segunda vez com essa lição em capítulo 7, versículo 1. Jeorão enviou um mensageiro para matar a Eliseu. Mas Eliseu estava com a porta trancada. E quando o mensageiro chegou à porta, Eliseu declarou a ele, na presença dos anciãos, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha, ou seja, uns 7 litros, por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. É uma profecia absurda na hora da cerca. Incompreensível. E por isso que deu aquela reação do capitão da guarda. Ouvindo isso, ele diz, mesmo se Deus abrisse as janelas do céu, tal coisa não poderia acontecer. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A palavra de Deus é infalível e confiável. Durante as últimas horas do dia, Deus fez que os sírios ouvissem uma voz de um grande exército, podemos presumir de anjos, e eles fugiram aterrorizados. Eles imaginaram, e não sem razão, que os israelitas haviam conseguido enviar um mensageiro escapar da cidade para falar com os egípcios ou talvez os hititas, e contratado esses reis com grandes promessas de tributos. Até uma conclusão razoável, já que estas 3 nações estavam sempre em guerra, Síria, Egito e os hititas. A propósito, interessante também, os arqueólogos, por muitos anos, desacreditaram na existência do povo hitita. Foi considerado um dos mitos judaicos. A civilização hitita nunca foi encontrada e não é mencionado em nenhum lugar fora da Bíblia. Então o argumento foi que se essa civilização que era tão grande que os sírios estavam com medo, ou os egípcios estavam com medo dos hititas, se realmente existisse, teria abundância de evidência. Então por muitos anos foi desacreditado. Mas no final do século XIX, alguns arqueólogos começaram a descobrir várias cidades com nomes bem semelhantes aos nomes mencionados na Bíblia. E enfim, depois de milhares de tábuas sendo descobertas e lidas, interpretadas, eles concluíram que não era apenas um império que existiu, mas um muito mais poderoso do que Judá ou Samaria. Um reino, de fato, comparável a Egito e a Síria. Então nós vemos até hoje, a palavra de Deus é confiável. Os homens desacreditam, questionam, ridicularizam, mas Deus se mostra fiel. E esse é exatamente o ponto nesse capítulo. O exército sírio então ouviu esse grande som de um poderoso exército, concluiu que os egípcios ou hititas estavam atrás deles e correram para salvar suas vidas. Mais uma vez, a palavra de Deus se mostra confiável. E tem uma terceira instância disso. Na palavra que Eliseu falou ao capitão, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Interessante, no final do capítulo, o autor repete toda a conversa. Vocês notaram isso? A conversa é registrada e depois repetida no final. E é repetido justamente por destaque. Deus falou e aconteceu. E no final do capítulo ele diz, por efeito, tá vendo? Deus falou e aconteceu. Então, o ponto de tudo isso, irmãos, é de nos mostrar que a palavra de Deus é digna de nossa confiança.
Quando Deus fala a sério e a sua palavra pode e deve ser confiada. Irmãos, a igreja de hoje precisa lembrar disso. A apostasia de Israel começou na desconfiança da palavra de Deus. Eles já eram muito diferentes das outras nações. Viram Egito com grande poder, Síria com grande poder, os hititas com grande poder, todos eles adorando os seus deuses de uma maneira semelhante, mesmo os deuses tendo nomes diferentes. E aqui está o povo de Israel sem nenhum Deus visível, tão diferente das outras nações, e veja, impoderoso, impotente, pequenininho, um povo desprezado. Não será melhor seguir os caminhos modernos? Não seria melhor imitar as outras nações? Está dando certo. E eles desconfiaram na palavra de Deus. É a mesma coisa que faz que a igreja hoje abandona o caminho certo. É desconfiança na palavra de Deus. Que a palavra de Deus não é adequada para os dias de hoje. Seja para a nossa ética, ou para a nossa ciência, ou para nossas estratégias de crescimento. Não queremos seguir os caminhos fiéis, porque nós temos pessoas que pensaram e inventaram caminhos melhores. Quando você olha ao tempo aqui registrado, Eliseu e seus discípulos eram um pequeno bando, pequeno grupo de homens. E nesta época eles se mantiveram fiéis, não por causa da abundância de evidências. Sim, Elias e Eliseu eram grandes profetas, mas não estavam operando milagres o tempo inteiro. Como é que eles se mantiveram fiéis? É porque eles acreditaram na palavra e na aliança de Deus. Eles consideraram o Deus da aliança como confiável. E com o tempo eles foram vindicados nesta confiança. Nós precisamos saber disso em nossos dias também. Ao seguir a palavra de Cristo, ao esperar o retorno de Cristo, ao trabalhar para construir o reino de Cristo em uma nação, em uma cultura que parece estar rejeitando a palavra de Cristo, a igreja vai ter que ser firme e acreditando na palavra de Deus. Temos que saber que Deus é confiável nos dias de hoje também. Sim, quando a ciência se diz ter refutado a palavra de Deus. Sim, quando a moralidade hoje diz que a palavra de Deus é antiquada. A questão para a igreja hoje vai ser a mesma questão. Em quem ou o que você confia? Nós precisamos confiar na palavra de Deus quando muitos ao nosso redor chamam essa palavra de primitiva, antiquada, fanática, intolerante. Se vamos ser fiéis em nossos dias, temos que saber Deus e sua palavra são dignos de nossa confiança. Uma segunda lição aqui registrada nesses capítulos. A diferença entre a verdadeira e a falsa adoração. Deixa eu explicar. Em versículo 33, depois que o rei Jeorão ouviu sobre as duas mulheres que estavam comendo seus filhos, Jeorão fez essa pergunta: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Nós devemos pensar sobre essa pergunta de Jeorão, porque revela muito sobre seu coração. A pergunta é até compreensível. Se nós lembrarmos que Jeorão estava resolvido até agora a seguir a religião de Javé, diferente de seu pai. Ele queria ser conhecido como adorador de Javé, diferente de sua mãe, Jezabel, que introduziu todo o culto a Baal. Então é até surpreendente, o povo de Deus, os fiéis de Samaria, teriam se regozijado. O filho de Acabe e Jezabel quer seguir os caminhos de Javé, pelo menos mais ou menos. Ele quer ser conhecido como um homem de Javé. Já no início deste capítulo 3, quando o rei Jeorão foi introduzido, o texto diz que ele despojou os profetas de Baal. Que coisa boa. Além disso, parece que ele deu a Eliseu uma certa posição de proeminência. Nós vemos nesse capítulo, Eliseu está conversando com os anciãos da cidade.
Diferente de Elias nos dias do pai de Jeorão, que estava fugido de Jezabel com um preço sobre a cabeça dele. Então veja, da perspectiva de Jeorão, a promessa de Deus não é que se formos fiéis, Ele nos abençoará. Não é isso que os profetas sempre estavam dizendo, não é isso que Elias disse nos dias de meu pai, e agora eu segui este caminho. Veja como tinham sido fiel. Eu não removei os ídolos de meu pai, não tratei com respeito o profeta Eliseu, e agora Deus me recompensa dessa forma. É assim que Deus trata seus adoradores. Então ele pergunta, para que eu tenho sido fiel? E até agora, neste cerco, externamente, Jeorão estava fazendo tudo certo. Se vestiu de pano de saco e cinzas, e não somente ao público, estava debaixo da roupa dele. Um sinal sincero de arrependimento, de tristeza. Nós podemos, eu acho, compreender a queixa que passa pela mente de Jeorão. Quando Deus está satisfeito? Quando é o suficiente para Deus me abençoar? Para que servir a um Deus que não faz nada por seus servos? Nós vemos a amargura de Jeorão nas palavras dele às mulheres, no versículo 27. Se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei? Se Deus não ajuda seus adoradores, o que eu vou fazer? Você já ouviu uma reclamação assim? Eu me lembro uma vez conversando com um homem sentado no banco, no parque onde nossos filhos estavam brincando. Perguntei a ele se tinha alguma religião. E ele disse que sim, ele foi criado dentro da igreja, era um moço bem fiel, confiava muito em Deus. Mas aconteceu que a mãe dele pegou câncer, e ele orou e orou, pedindo que Deus a curasse, mas no final ela não sobreviveu. E ele disse para mim, naquele dia deixei de adorar a Deus. Deixei de orar. Exatamente esse pensamento que passa pela cabeça de Jeorão. O que mais eu devo esperar do Senhor? A cidade está morrendo de fome. Eliseu não fez nada para nos salvar. Estou aqui de pano de sacos e cinzas. E Deus não faz nada. Acabou-se. Vou esperar em Deus, mas não. Era melhor ter seguido os deuses da Síria ou do Egito. Os deuses de meu pai ou minha mãe. Pelo menos naquela época, nosso pai prosperava-se. E de fato prosperou-se. Se Deus não atende às orações dos seus servos, então Deus não é digno de nossa adoração. É assim que Jeorão pensou. E podemos ver que Jeorão não estava apenas falando em momento de emoção, mas estava apostatando de fato, porque em versículo 31, ele faz um juramento de matar o profeta Eliseu. E vai fazer a apostasia dele definitiva. Então, por um certo lado, podemos entender este pensamento de Jeorão. Por natureza, é assim que o ser humano pensa. Nós adoramos a Deus pelos benefícios que pensamos que vamos ganhar. E quando Deus não nos dá aquela vida fácil que desejamos, então começamos a questionar se realmente vale a pena adorar esse Deus. Mas, irmãos, essa forma de pensar é perversa. É perversa. É perversa em primeiro lugar porque assim nós nos colocamos no próprio trono de Deus, colocando Deus em julgamento, como se nós tivéssemos o direito de fazer isso. É dizer, eu vou decidir se Deus é digno de minha adoração. Mas, irmãos, se Deus é Deus, não há e nunca haverá motivo ou justificativo para nós fazermos isso. Se Deus é Deus, não há circunstância alguma que justifique essa atitude. Deus faz o que Deus bem quer. Salmo 115. Nosso Deus está nos céus. Ele faz o que lhe agrada. É o que Paulo diz em Romanos 9 também. Pode o barro dizer ao oleiro,
por que me fizeste assim? Se Deus é Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, então nós não temos nenhum direito a questionar se Ele merece ou não a nossa adoração. Então esse pensamento é perverso porque presume que nós podemos negociar com Deus por algo que já devemos a Ele, a nossa adoração, a nossa gratidão, que Ele já merece. Esse pensamento presume que Deus só merece a minha adoração na medida que Ele atende aos meus desejos. Muitos brasileiros pensam assim sobre Deus. Isso é perverso. Deus me criou para a sua glória. Ele é Deus. Eu não sou. Contraste a atitude de Jeorão com a atitude de Jó. Lembra Jó? O homem Jó que perdeu tudo o que ele tinha. Sua propriedade, sua família, sua própria saúde. E ainda assim se curvou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou como Jó diz em capítulo 13: Ainda que ele me mate, eu o louvarei. Irmãos, esta é a verdadeira adoração. E assim podemos perceber agora, olhando para Jeorão, que ele nunca de fato adorou o Senhor. Nunca. Por toda a sua adoração externa, ele nunca compreendeu o que é de fato adorar o Senhor. Isso já estava evidente para quem olha por perto aos outros capítulos. Ele é aquele adorador que faz aquilo que é necessário e nada mais. Não removeu os altos porque eram muito populares. Não obedeceu Eliseu em todas as circunstâncias. Fez alianças que não deveria ter feito, que Eliseu o repreendeu por fazer. É aquele rei que faz o mínimo para ser um homem de religião. E agora a resposta de Jeorão, agora na hora da adversidade, revela que é possível ter um coração de incredulidade, mesmo por trás de uma vida de externa adoração. É possível adorar a Deus não por verdadeiro amor, não por gratidão, não porque Ele é Deus, mas com base nessa suposição que Ele me dará aquilo que eu quero, seja um cônjuge, filhos, livramento de doenças ou dores, um bom emprego, seja o que for que eu desejo dele. E na hora que eu perco estas coisas, ou percebo que não obterei essas coisas, então perde o meu interesse em servir a este Deus. Irmãos, essa não é verdadeira adoração. Na verdade, é a adoração daquilo que eu quero. Eu uso Deus apenas como um instrumento ou meio para adquirir aquilo que é de fato meu Deus. Aquele que é meu desejo. Então, quando Jeorão finalmente desesperou das bênçãos que imaginava que receberia, abandonou a Deus. Uma tragédia repentina pode fazer isso. Pode expor a impiedade por trás de uma vida de aparente adoração. Já falei de Jó, mas considere a esposa de Jó, que passou pelas mesmas provações, virou as costas e amaldiçoou a Deus. Veja, Jó nunca viu isso como opção, porque ele entendeu que Deus é Deus e meu sofrimento não muda este fato. Quando a falsa adoração é confrontada com tragédia, com sofrimento, a falsa adoração vira as costas para Deus. Quando a verdadeira adoração depara com sofrimento, o adorador corre para o seu Deus, se refugia em seu Deus. Mesmo que ele me mate, eu o louvarei. Vocês podem ver essa realidade também em Salmo 73. O salmista, nesse salmo, confessa que, por um momento, ele lutou com essa inveja dos homens ímpios que prosperavam. E confessa que chegou perto a negar o Senhor. Mas então, quando ele lembrou o fim destes ímpios, ele despertou de sua incredulidade e se entregou novamente ao Senhor. E no final do salmo, o salmista, em Salmo 73, reconhece que a recompensa
por uma vida de fé, por uma vida de adoração, não é nenhuma bênção terrena. Não é nenhum desejo na terra, mas é o próprio Senhor. Ele é a recompensa daquele que o adora. O salmista diz: quem mais eu tenho no céu? E não há outro em que me comprazo na terra. Irmãos, que nós não adoremos ao Senhor com este coração incrédulo, tratando o Senhor como um meio para ganhar aquilo que queremos. Quando que nós o obedecemos porque Ele é digno de obedecer, de receber a nossa obediência, e não porque desejamos ganhar algo dele. Agora, esta apostasia de Jeorão tem toda a ver com o primeiro ponto que nós vimos. A veracidade e a confiabilidade da palavra de Deus. Jeorão deixou de seguir ao Senhor porque ele desesperou das bênçãos da aliança. Não apenas bênçãos que ele desejava, mas bênçãos que foram de fato prometidas. Ele apostatou porque ele deixou de acreditar que Deus cumpriria a sua palavra. Ironicamente, Deus estava cumprindo sua palavra. Mas de fato, Deus havia prometido a Israel que se fosse fiel, ele iria abençoá-los e protegê-los dos seus inimigos. Podemos ler isso em Deuteronômio 27, as bênçãos da aliança. Isso não quer dizer de forma alguma que agora Jeorão tinha o direito de abandonar o Senhor, porque ele não viu essas bênçãos. Mas podemos observar que ele abandonou o Senhor porque ele não acreditou mais que Deus cumpriria a sua palavra. E isso foi um erro fatal para Jeorão. E a igreja de hoje precisa lembrar disso também. Em meio das nossas tribulações, temos grandes promessas? Temos. Cristo fez grandes promessas. Mas não sabemos se vamos ver essas promessas cumpridas em nossas vidas. Temos a esperança de glória, até na terra, de grande crescimento da igreja. Mas pode ser a vontade de Deus que a igreja hoje passa mais 100 anos ou 500 anos desprezado, perseguido, esquecido na sociedade. É possível. E quem será daquelas pessoas que nesse meio tempo não viram as bênçãos cumpridas e viram as costas a Deus porque deixam de acreditar que Ele é confiável? No último dia, todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. E será muito manifesto que Jesus é o Filho de Deus e o Rei dos Reis. Apocalipse 21 também nos dá um cenário tão belo. Toda lágrima, Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. E não haverá mais choro nem dor. Mas, irmãos, naquele dia haverá muitas pessoas que, como Jeorão, nesta vida, nesse meio tempo, decidiram que Deus não é digno de nossa confiança, ou que Deus não existe, porque Deus não fez o que eles queriam. Naquele dia, eles perceberão como eram míopes, quão tola era sua incredulidade. Mas naquele dia será tarde demais. A fé, a verdadeira fé, confia quando não tem visão. Paulo diz isso, em Romanos 8, 24. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então Deus registrou esses eventos terríveis, não para os incrédulos, mas para os crentes, para seu povo, para o povo da aliança, para que reconheçamos que sua palavra e suas promessas são dignas de nossa confiança, mesmo quando não temos visto dessas promessas. A decisão de Jeorão não foi apenas perversa, mas foi prematura, porque ele ainda não sabia o resultado final. Deus nos chama a confiar nele. Isso inclui nos momentos quando não vemos o resultado, quando não sabemos como se dará.
A verdadeira adoração obedece e confia. Não para ganhar algo nesta vida, neste mundo. Não porque já vê as promessas, mas porque confia no Deus que fez as promessas. A verdadeira fé obedece, mesmo quando a obediência parece loucura. Não faz sentido aos nossos olhos ou em nossa cultura. E confia que a palavra de Deus prevalecerá, será vindicada. Um dia minha obediência vai fazer sentido, mesmo que talvez hoje aos meus olhos não faz. É para esta fé, irmãos, que Deus nos chama, e nosso Deus é digno desta fé. Isso nos leva, bem brevemente, à última lição incluída aqui neste capítulo, que há consequências para crença e descrença. Como o rei e o capitão estavam indispostos e, portanto, incapazes de obedecer e acreditar, vemos que eles experimentaram o resultado, eles não experimentaram o resultado da salvação de Deus. Essa salvação foi para outras pessoas. Nesse caso, primeiramente, para esses 4 leprosos. Imagine, o capitão da guarda, com todo o sua pompa, toda a sua riqueza, perdeu a promessa para 4 leprosos. Por causa da sua incredulidade. E ele foi pisoteado no portão. Nós vemos aqui um padrão que se repete na história da redenção. A geração dos israelitas que não acreditaram durante o tempo no deserto, perderam a promessa. Seus filhos obtiveram. Lembra como o Senhor Jesus advertiu o povo de Israel nos seus dias também? Se o povo da aliança não é capaz de responder à palavra de Deus com fé, as bênçãos serão tiradas deles e vão ser dadas para os gentios. Aquele que tem fé, mais será dado. Mas aquele que não tem, até mesmo aquilo que tem, será tirado. Se pensa na parábola que o Senhor Jesus contou sobre o casamento e os convidados. Os convidados que não foram, não queriam ir. E no final, quem desfrutava da festa eram os estranhos, os homens moradores da rua. E quem é representado ali somos nós. Nós somos esses estranhos à aliança. Os que inicialmente não foram convidados. Estamos hoje desfrutando das bênçãos da aliança que Israel jogou no lixo, porque não acreditou. Paulo fala sobre isso em Romanos 11. A grande maioria dos judeus foi cortada das promessas de Deus por causa da sua incredulidade. E ele diz agora para nós que fomos enxertados em Cristo, vamos nós ficar firmes pela fé que Israel não teve. É a lição central no livro de Hebreus também. Hebreus 3, versículo 12. Tendo cuidado, irmãos, jamais acontece haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Os leprosos, que naquele dia eram os proscritos, acabaram recebendo a bênção, enquanto o capitão da guarda perdeu por causa da sua incredulidade. E certamente nisso nós vemos um aviso para nós também. Há consequências para a fé e para a incredulidade. Mas, irmãos, que isso sirva também de um encorajamento para nós. Que considere a alegria desses 4 leprosos, que já desesperaram da sua vida. De um jeito ou de outro, eles disseram uns aos outros, vamos morrer. Então, melhor morrer nessa mínima de esperança de talvez encontrar comida. Considere a alegria deles de encontrar o acampamento dos sírios abandonado. E toda a riqueza que estava aí em frente deles. E eles perceberam que a abundância que receberam
era grande demais para ser desfrutada só por 4 homens. Era algo que pertencia a todo o povo. E eles perceberam de repente, esse é um dia de boas novas. Não podemos guardar isso para nós mesmos. Talvez seus motivos para compartilhar as boas novas não fossem os melhores. Eles disseram uns aos outros, se ficarmos calados e esperarmos até a luz da manhã, o castigo nos alcançará. Mas pelo menos eles foram e contaram aos porteiros da cidade. E era exatamente isso que eles precisavam fazer, porque tinham razão. As bênçãos que eles repentinamente herdaram eram para todo Israel. Eram grandes demais para guardar entre 4 leprosos. E certamente isso também é uma lição para a igreja de hoje. Viemos a saber que a palavra de Deus é verdadeira e confiável. Viemos a descobrir pela graça de Deus o que significa adorá-lo e obedecê-lo. Vimos que nós temos uma herança maravilhosa em Cristo. E temos essa herança porque Israel não quis acreditar. Então nós podemos dizer como esses 4 leprosos, este é um dia de boas novas, não somente para nós. É a vitória que o Senhor conquistou por nós. E nós também devemos ter essa mesma atitude. Vamos chamar o mundo inteiro para compartilhar essas boas novas que Cristo ganhou, para conhecer o Deus que nos deu a sua graça inesperada que Israel jogou no lixo, para que o mundo inteiro possa receber e desfrutar daquilo que Deus quer para todo mundo. Podemos dizer, o oposto da incredulidade não é somente a fé, mas é proclamar o louvor do Senhor para o mundo inteiro. Não é só crer calado, é proclamar em alta voz. Como Davi diz em Salmo 40, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Irmãos, cantem os louvores do Senhor. Proclamem a glória do Senhor ao mundo inteiro. Não esconda dentro do seu coração, mas chamem todos os homens e mulheres a crer neste mesmo Deus que é fiel e confiável. E vamos nós encontrar, como esses leprosos, a alegria de uma vida de fé que não somente desfruta, mas anuncia também. E vamos anunciar até o último dia, quando Cristo voltar e finalmente restaurar todas as coisas. Amém. Amém.